11h41, vamos falar agora sobre os benefícios da atividade física com o personal training Juliano Torcato, que está com a gente. Oi, Juliano, bom dia. Oi, bom dia, Jorge. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo a Itaberá, Rede Bandeirantes. Eu que agradeço o convite para poder divulgar um pouquinho mais da atividade física, o exercício e sim também minha área como professor de educação física. Que é uma baita área, né? Ô, Juliano, todo mundo já sabe dos benefícios da prática de atividade física, né? Para a saúde, para o desenvolvimento e por aí vai afora. Mas cada um tem seu tempo, as suas necessidades. Então, como a gente pode programar isso, né? Como fazer um planejamento? Como dar o pontapé inicial, que para muita gente é o mais difícil. O grande, digamos, a dica, assim, que eu sempre comento com meus clientes, alunos e pessoal, que a disponibilidade e o tempo, aquele que você consiga fazer teu exercício, tua atividade, que consiga conciliar com trabalho, família, esse é o seu tempo de fazer exercício. Tá? Não precisa ser uma coisa tão específica assim, né? É aquele tempo que você tem, pode ser de manhã cedo antes de trabalhar, pode ser na hora do almoço, final do dia, tudo aquilo que se adequa com o seu quadro de horários aí. E dá para adequar? Dá para adequar. O corpo, ele se assimila, ele se acostuma com várias situações, inclusive do exercício, né? Também com o exercício. Então você consegue conciliar o horário, o corpo vai se adaptar com o horário e o teu tempo disponível. Há muitas opções também, né? Correr na rua, caminhar, academias. O que não falta é opção, né? Mas como eu posso saber qual é o meu ideal? Primeiramente, você tem que ver seu objetivo. Se você tem algum problema, alguma lesão, alguma doença já pré-existente. Todo mundo fala que a corrida e a caminhada é a atividade mais fácil e barata para se fazer. Mas quanto a isso, você também tem seus riscos. Você não pode sair correndo pela cidade sem um tênis adequado, sem uma preparação, sem cuidar da sua postura. Tá? Não é tão simples assim como todo mundo faz. É uma baita atividade, mas tem que ser os cuidados também. Tem uma orientação, pelo menos. Tem que ter sempre orientado, né? Que o personal, o próprio professor de academia, ele vai te orientar a sua intensidade, o quantas vezes por semana, que exercício fazer, como alongar. Então, esse é o grande fator que a gente serve para o exercício físico. Em quais casos a atividade física não é indicada? Tem algum caso que a atividade física não é indicada? Não, a atividade física é indicada para todos os casos. Doenças já pré-existentes, doenças adquiridas, uma reabilitação. Agora, quando está vindo uma pandemia, assim, uma pós-pandemia do Covid, para você voltar ou fazer o corpo se mexer, né? Que o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, quanto mais atividade, mais movimento que a gente fizer, melhor. É possível fazer exercício sozinho, em casa ou na rua, ter um bom resultado sem ter conhecimento sobre isso? Você consegue resultado, mas sem ter um acompanhamento, o resultado fica bem mais distante. E o risco sempre vai aumentando daí. O grande problema está numa possibilidade de lesão, uma possibilidade de ter algo que eu não sabia que eu tinha, ou coisa nesse sentido. Você tem um problema de joelho, um desvio de coluna, que são meio que silenciosos. Você vai começar a fazer, é uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, que você vai levando, pensa que não é nada, e a médio e longo prazo pode se agravar muito. Então, todo cuidado e muita orientação. Sempre orientado. E sempre seguindo aquilo que lhe foi orientado. Não adianta você só estar orientado e querer fazer mais além por conta própria. E tem gente que se empolga, né? Sim. Que é meio viciante, né? Você sempre quer um pouquinho a mais, né? Mas chega a viciar, como é que faz para tirar a preguiça? Por exemplo, tem gente que fala para mim, eu não vou para academia, cara. Eu começo lá, mas daqui a pouco bate a preguiça, não vou mais. São duas coisas. O corpo foi feito para se movimentar. E a segunda, outro detalhezinho assim, que o nosso corpo, queira ou não queira, ele foi feito para poupar energia. Tá? Por isso que a gente vai acumulando gordura, que quanto mais massa muscular você gasta mais energia. O corpo foi feito para estocar energia. Então, por isso você bate aquela preguiça, aquele desânimo inicial. Eu vou começar a academia, mas aí dói um pouquinho, daí já desiste.
Esse é o fator, assim, O segredo é a é a insistência. insistência. Geralmente de 3 a 5 semanas o corpo já começa a entrar na rotina. E a pedir, o corpo chega a pedir? Pede. Ele pede para se movimentar depois desse período aí de adaptação. Quais são os erros mais comuns que nós cometemos em atividades físicas que você conhece, né, com a sua experiência? Como eu trabalho na área de personal e na área de musculação, se empolgar com excesso de carga, movimentos não adequados para sua realidade ou seu biotipo, sair correndo desesperadamente para tentar emagrecer e correr atrás do prejuízo, daí você começa a passar um pouquinho do seu limite, assim. E isso não é bom. Não. Tudo que é exagero não é bom, né? É, e tem o pessoal que se empolga, né? Sempre Já tem. olha para o lado, tem um Aham. mais forte e tal, já quer, já dobra o Principalmente, peso. o homem já é mais competitivo nesse fator, né? Então, o homem já tem a grande chance de lesão, já aumenta um pouquinho por causa desse fator competitividade. Já chegou alguém contigo e disse assim, não, vou parar porque eu olhei para o lado ali, eu nunca vou chegar naquilo e eu me sinto mal do lado daquilo. Não passei por essa experiência ainda e espero não poder passar, né? É A gente vai conversando, explicando, tá? Sempre dá aquela olhadinha pro lado, mas você acaba contornando a situação, Aquilo tem que explicando. ser motivador, Tem que né? ser Não motivador. desanimador, Aham, né? Isso. Eu conheço gente que desanima. Professor, uma outra coisa também que é muito importante. O que fazer para se manter motivado? Olha, primeiro você pensar na saúde. E o segundo, que nem eu mexo assim, todo mundo começa a treinar por causa de saúde, quer baixar um pouquinho o peso, quem não queira excesso de peso também é um início de falta de saúde também. Então, depois começa a se motivar, começa a melhorar a saúde, daí começa a pensar já na parte estética também. Daí caiu na parte estética, daí praticamente um caminho sem volta. Daí. Aí a pessoa acaba se empolgando. Sim, sempre quer melhorar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, perder um pouquinho nesse lado, um pouquinho do outro lado, e vai motivando. Mas em se falando de academia, né, que é Aham. onde mais se busca essa questão da estética, em quanto tempo os resultados começam a aparecer? Isso vai de cada, Vai de um? cada aluno ali, cliente, né? Daí tem uns que tem mais facilidade, outro já veio de um histórico de fazer exercício durante a época da infância. Daí não tem como predeterminar, você, Jorge, você em 3 meses você vai chegar no seu objetivo. Não tem como. Não tem. Não, Depende do biotipo de cada um. E os biotipos são todos diferentes, são professor? todos diferentes. É. Uhum. E tem que ter cuidado com cada equipamento que faz. Por exemplo, tem pessoas que têm um tipo de equipamento que não é muito adequado forçar demais. Tem, vamos dizer assim, a grosso modo tem, mas que eu sempre comento com meus alunos, não tem exercício errado, tem exercício mal aplicado. Então você consegue ajustar praticamente para todo mundo, para todos os clientes, sempre você consegue ajustar, corrigir para ter maior segurança, maior eficiência. O problema é chegar lá, tem uns caras levantando 120, 150 quilos e você tá com 10, né? Aham. Ou você querer Não é aproveitar o todo peso. mundo que se sente bem nesse momento, Sim, né? ou querer aproveitar o peso só de preguiça de tirar o peso, mudar o peso, né? Tem, outro Tem problema, isso também, Tem isso também, né? Tem. Qual é a importância de ter um acompanhamento profissional, professor? É que nem a gente falou no início ali da reportagem, né? É uma segurança para evitar lesões e que consiga, digamos, otimizar seu resultado. Então você vai ter uma segurança de para ele poder te avaliar, que exercício, como fazer, qual realizar, a intensidade que você tem que fazer aquele exercício. E também na parte de ir controlando as variáveis para o teu objetivo. Atividade física emagrece? Emagrece. É certeza isso? Certeza. Eu já teve gente que falou para mim que fez e não conseguiu emagrecer. A atividade física emagrece. Daí tem que ver o outro fator que seria a alimentação. E isso nas academias, já que a gente está falando com o senhor, e os profissionais como o senhor, por exemplo, passam essa orientação? A gente explica, informa como é que funciona.
que na minha área de educação física, pelo Conselho Regional de Educação Física, a gente é proibido de passar Receitas, no caso, receitas, né? dietas, suplementações, medicamentos, a gente é extremamente proibido. Então a gente tem conhecimento, assim, o básico, para ter uma noção de que está ficando certo ou errado e para, digamos assim, falar e incentivar o aluno do que parte ele está errando. Não adianta você ir lá treinar e depois ir para um rodízio de pizza, né? Então, você vai, além de você ingerir calorias, você vai comer bem mais aquilo que você conseguiu gastar naquela hora de treino. Ah, sim. Tem gente que vai fazer atividade física e fica com fome, né? É. E o senhor vai fazer o quê? Não, isso também é outra E coisa o que pior é à noite ainda. Aham. Né? Daí que você, digamos assim, ou você está se alimentando pouco o dia inteiro, daí você vai fazer atividade, você gastou já o dia inteiro, mais o exercício, a hora que você sair do seu treino, a fome vai estar grande mesmo. Então, isso você tem que ajustar de preferência com o seu nutricionista, para poder equilibrar esses fatores assim. Algumas pessoas se alimentam antes para não ter esse problema, né? E isso pode ter algum problema na hora da atividade física? Não, que nem Não. eu falei ali no começo, ali tudo, o corpo é adaptável. Tem gente que prefere treinar em jejum, tem gente que prefere treinar mais bem alimentado, tem gente que prefere esperar 2 horas depois de comer para treinar. É tudo adaptação. Vai de cada um. Vai de cada um. Sobre suplementação, professor, isso é importante? Olha, o próprio nome suplementação, né? Então isso quer dizer que ele vai suplementar ali e dar a quantidade do nutriente que você está faltando na sua dieta. Tá? Para isso serve o suplemento. Tá, mas quem pode indicar esse suplemento? Médicos e nutricionistas. Não o professor de, Não, academia, professor de academia. nem o profissional trainer. Não deve fazer isso. Nenhum profissional da educação física pode. Mas eu já fui em academias que tem lá o suplemento para vender. vender. Isso é errado? Não, para venda não comercializar Não é. pode. Não é. Sei lá. É uma coisa meio É contraditória. meio né? contraditório, Você chega né? na academia, Porque tem se para o vender, professor mas não o professor pode, não pode aí eu vou lá e indicar. compro. Aí isso aqui é para quê? Aí isso é para dar músculo. Então me vende que eu quero ter músculo logo. Bom, cuidados com a suplementação. Ainda tem muito uso abusivo, professor? Tem. Sempre tem isso já há anos e anos. E, digamos assim, é um fator que cresce o olho do aluno, né? Que ele quer ficar mais Ele forte, quer mais rápido. rápido. Acelerar o processo, é isso? A senhora, a menina quer emagrecer mais rápido, que não é uma coisa assim, é um tijolinho a cada dia, né? Então eles já querem sair com tudo pronto, tudo para ontem, esses projetos milagrosos de fim de ano, projetos milagrosos de carnaval, daí sempre tem essas loucuras assim que faz. Qual é o papel do personal training? Auxiliar, preparar e montar seu treino e cuidar das suas variáveis de carga, de intensidade, de velocidade, desse fator que vai influenciar mais ainda, né? Então o personal vai estar 100% no seu lado, né? Ou seja, ele garante um bom resultado e ao Garante um mesmo bom tempo resultado. que você faça corretamente. Ou seja, não Isso. tenha prejuízos com aquela determinada atividade, né? Que você pode fazer a tua atividade, mas o personal training vai estar corrigindo, ele vai conseguir pegar você um pouquinho mais pesado, vai controlar, consegue fazer 1, 2 repetições daquilo, se você estiver sozinho você não faria, ele vai controlar, você vai conseguir fazer com uma carga um pouquinho maior do que você treinar sozinho. E tem muita procura, professor? Tem bastante procura. Já sempre foi uma área que sempre está crescendo, né? E no pós-pandemia a parte personal cresceu muito. Muito, Porque por causa do isolamento, distanciamento, então o cliente e o personal só fica mais fácil, né? Fica mais garantido, fica mais seguro por causa da época do Covid, assim, né? Professor, cresceu também a procura da terceira idade pela prática de atividades físicas? O senhor vê isso nas atividades que o senhor realiza? Tem bastante procura, assim, o pessoal está se conscientizando que a melhora que o exercício vai te fazer quando você estiver na terceira idade, assim, né? Ou o próprio quando você já está na terceira idade.
Para quem está na terceira idade, ganhou um tempo a mais agora, Isso. digamos assim, diz, agora eu tenho tempo, eu quero cuidar da minha saúde, quero ativizar. Qual é a orientação que o senhor passa? Olha, eu sempre falo e sugiro para treinamento de força mesmo. Treinamento de força, com carga, aquilo que ele consiga realizar o movimento correto. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo alguns tipos de fibra muscular, né? Que é o de força e velocidade. Se você olhar um velhinho, ele caminha a tarde inteira, se quiser. Mas pede para ele erguer uma caixa, atravessar uma rua correndo, ele já não tem mais esse tipo de agilidade e força, né? E isso, a atividade, uma musculação, numa academia, pode auxiliar bastante. Pode não, ele auxilia bastante. Ele mantém mantém essa carga. essa força, assim, que a atividade do senhor ou da senhora que já está em casa, assim, ele precisa erguer peso, ele precisa subir uma escada, ele precisa descer um degrau, ele precisa pegar uma caixa no alto. E isso vai fazer diferença para ele. Tá? Então ele se torna independente, porque não fica aquela coisa tão dependente dos outros para fazer as coisas do dia a dia. Que estão aí, o dia a dia está nele, mas o corpo já não consegue mais ter essa reação, então a atividade ajuda, né? Isso. As caminhadas também têm que ser orientadas, professor? Olha, a gente sugere sim, pelo menos que tenha um calçado adequado, se hidratar bem, por causa ainda mais do nosso calor de Blumenau e a nossa umidade, a gente acaba transpirando e desidratando muito. E a caminhada é bem heterogênea, todos conseguem fazer. O sol é prejudicial a uma atividade física? A exposição no sol em grandes horas é prejudicial, mas em pouco tempo, usando o protetor, ele é benéfico da vitamina D. Então é possível fazer exercícios com exposição ao sol, bem controladinho, né? Não num horário também não muito inadequado, como é o do meio-dia, né? Não vai querer ficar 2 horas caminhando no Parque Ramiro no sol do meio-dia às 2, né? Daí também já fica mais complicado. Se eu caminhar indo para o meu trabalho e voltar, eu já estou fazendo atividade física? Chega? Se já considera atividade física. Mas a Organização Mundial de Saúde sugere 30 minutos diários de exercício ou atividade física. Mas daí já deu? Tá bom? Tô em dia? Para a parte cardiovascular, parte de circulação, assim, você já começa a ter benefício. Então uma boa caminhada, mesmo seja ir de voltar para o trabalho, já ajuda. Digamos assim, moro lá a 4 quilômetros aqui. Então são 20 minutos para vir de manhã, 20 minutos para voltar à tarde, são 40 minutos. Então já é considerado como mesmo espaçado já está considerado. Tá. É uma boa, tem muita gente que acaba fazendo isso. Sim, né? Eu estava falando um pouco antes de entrar aqui na entrevista sobre a bicicleta, né? Que o pessoal está aderindo muito às bicicletas nas ruas, né? Para locomoção mesmo, então isso já conta como atividade física também. Tá certo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Do senhor aqui hoje, né? Sucesso aí nessa empreitada e sempre falando de atividade física é muito importante, sim, né? Sim. Eu conversei com Juliano Torcato, ele é personal training, professor de educação física, formado em educação física. Falamos hoje sobre os benefícios da atividade física.